Você com certeza já precisou fazer o dimensionamento de um cabo e um disjuntor para um circuito elétrico. E a gente sabe que os cálculos não são tão simples assim, afinal de contas você precisa consultar diversas tabelas e números lá na NBR 5410. Já ensinei tudo isso aqui no canal. Só que aí você já imaginou você ter uma calculadora que faz tudo isso automaticamente para você, sem ter que ficar consultando tabela ou realizando cálculos? Pois a partir de agora, no nosso site, tem uma calculadora que eu desenvolvi e por causa disso eu posso te garantir que ela está seguindo fielmente, linha por linha, o que diz a NBR 5410. Todos os cálculos, números, tabelas, tudo está baseado na NBR 5410. Isso eu posso te garantir. Então, a partir de agora, você terá um auxílio que é uma calculadora para poder realizar os cálculos de circuitos elétricos. E eu vou te mostrar aqui, e o principal de tudo, é totalmente grátis. Para acessar essa ferramenta agora é bem simples. Acesse lá o nosso site eletricidadeonline.com. Entrando aqui no site, você inclusive já pode aproveitar para conhecer os nossos cursos, que vão com certeza te auxiliar a se profissionalizar nessa área de eletricidade. Então aproveita e já conhece nossos cursos aqui. Depois você pode vir aqui em clicar em calculadora elétrica. Aqui vão ter três opções para você. Vamos começar aqui por iluminação e tomadas. Clicando aqui, você vai ter uma calculadora que vai calcular para você. E você precisa lembrar que lá na NBR 5410 tem todas as descrições de, por exemplo, quando eu tenho lá um quarto, quantas tomadas eu preciso ter naquele quarto, ou qual é a iluminação correta que eu preciso colocar lá, qual que é a demanda total que essas tomadas vão precisar suportar de potência. Tem tudo lá na NBR 5410, inclusive eu ensino tudo isso lá no nosso curso de eletricista instalador. Mas aqui, você já pode vir aqui primeiramente e selecionar qual vai ser o tipo de cômodo, colocar por exemplo aqui que vai ser uma cozinha. Qual que é a largura dessa cozinha? Eu vou dizer aqui que ela é 2,5 e o comprimento dela 2. Quando eu olhar aqui embaixo no resultado, já vai ter exatamente qual que é a área do ambiente, o perímetro do ambiente, a quantidade mínima de tomadas que eu preciso prever para minha instalação, qual é a potência total mínima para as tomadas que eu preciso prever, no qual o meu cabo de disjuntor precisam suportar, a carga mínima para a iluminação, quantidade recomendada de lux e, consequentemente, a quantidade de lumens necessário. Esses lumens é bem interessante, porque quando você for comprar uma iluminação para o local, lâmpadas e etc., você precisa conseguir a lâmpada que tenha essa quantidade de lumens o suficiente para poder iluminar aquela área em específico. Essa quantidade aqui de lumens não está na NBR 5410, mas você vai conseguir encontrar diversas tabelas na internet onde a pessoa, principalmente de arquitetura, se baseia para poder conseguir fazer uma iluminação de ambiente adequada. E essa quantidade de lumens, ela sim pode variar. Então você pode encontrar projetos de arquitetura onde a quantidade de lumens não vai bater exatamente com o que está aqui, porque o arquiteto previu uma área um pouco mais clara, um pouco mais escura, uma divisão maior na iluminação. Mas se você se baseando nisso daqui, você vai ter um ponto padrão completamente correto, ok? Agora vamos voltar aqui, vamos clicar nessa calculadora de dimensionamento de cabos, que com certeza é essa que você quer conhecer. Aqui nessa calculadora de cabos, a gente vai começar colocando aqui qual que é a potência em VA do meu circuito. Então, por exemplo, se eu tenho lá um chuveiro elétrico, e ele tem a potência de 7.500 VAs, eu vou colocar aqui. O meu chuveiro não está marcando VA, está marcando 7.500 watts, né, ou watts lá de potência. E aí, a gente sabe que carga resistiva, a mesma quantidade de watts é a quantidade de VA. Porém, em alguns equipamentos a gente sabe que não. E o necessário para que esse cálculo funcione corretamente, isso baseado no NBR 5410, é necessário que a gente coloque os valores corretos em VA. Mas eu não sei quantidade de VA, o que eu faço? Você vai clicar aqui nesse conversor de watts em VA. Clicando aqui, a gente vai abrir uma outra calculadora, onde você vai colocar, por exemplo, a potência do seu equipamento. Digamos que ela tenha lá 2.000 watts de potência e um fator de potência de 0,85. Ele vai calcular para mim aqui e vai dizer qual que é a minha potência em VA real desse equipamento. Eu não sei o fator de potência desse equipamento. O que eu faço? Eu vou vir aqui e selecionar aqui, não tenho o fator de potência. Vai mudar agora aqui para tensão em volts e corrente em amperes, ou seja, se o meu equipamento está ligado nos 220 volts e a corrente em ampere do equipamento, e aí pode ser tanto aquela que está marcada no componente, caso não tenha marcado, você pode medir com alicate amperímetro. E digamos lá que deu, por exemplo, 1,2 amperes.
quando eu calcular esse equipamento, eu descobri que ele tem 264 VAs. Se fosse um equipamento, por exemplo, no qual a corrente em amperes fosse 5,3, eu descobriria que a potência em VA dele seria de 1.166 VAs. Voltando aqui na calculadora, vamos colocar de novo aqui uma potência de 7.500 VAs para o meu circuito. Vamos dizer que tem apenas um único equipamento ligado, mas poderia ser um conjunto com várias tomadas. A gente tem que saber qual que é a potência total das tomadas, que é o que eu mostrei para vocês na calculadora anterior, ok? Vou colocar aqui a tensão no meu circuito, vou colocar aqui lá 220 volts. Vou colocar aqui se o circuito ele vai ser fase neutro, fase-fase, fase neutro e terra, ou fase-fase e terra, e assim por diante. Você tem toda a opção para você escolher. Vou colocar aqui que ele é um circuito fase-fase e terra. Qual é o tipo de uso? Vou colocar aqui um chuveiro. Poderia ser um aquecedor, por exemplo, uma torneira elétrica, um ar-condicionado. Então vou colocar aqui que ele é um chuveiro. Vamos colocar agora aqui qual que é o método de instalação. Vai ter aqui o método A1, A2, B1, B2, conforme a tabela 36 lá da NBR 5410. Não faço a mínima ideia do que é esse método de instalação. Vou pôr qualquer um aqui? Não. É importante lembrar que conforme a mudança do tipo de instalação, ou seja, se o meu circuito está passando por dentro de um eletroduto, por uma eletrocalha, se está aéreo, se está enterrado, se está dentro de uma parede de alvenaria ou uma parede de gesso, isso tudo muda. Mas como é que eu vou saber que raio que é esse método de instalação? É bem simples. Para você não ter que ir lá na NBR 5410 e consultar lá, clica aqui ó, nesse ponto de interrogação, vai abrir para você aqui já toda a tabela, que é onde você pode consultar e descobrir qual que é o método de instalação que você vai estar utilizando, ok? Vamos utilizar aqui o método mais comum e tradicional, que é o método B1, por exemplo, onde diz que tem condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circulares embutidos em alvenaria, ou do eletroduto lá dentro da parede. Qual que é o material do meu cabo? Eu vou colocar aqui se é um cabo de cobre ou um cabo de alumínio. Vamos selecionar aqui o cabo de cobre. Lembrando que o cabo de alumínio tem diversas regras que você pode utilizar ou não. Tudo está estabelecido lá na NBR 5410. Qual que é a isolação do meu cabo? PVC ou é um cabo de EPR XLP? Isso faz uma diferença enorme, a gente vai ver daqui a pouquinho nos cálculos, vou deixar por enquanto que o cabo de PVC. A distância total do meu circuito, ou seja, lá do meu quadro de disjuntores, onde está saindo o meu circuito, até onde chega a utilização, lá na tomada ou lá já ligado no equipamento, eu preciso saber qual que é a distância total do circuito. Não estou falando do comprimento de cabo, tá gente? Ou seja, se o circuito tem 20 metros, eu não vou colocar 40, é porque se eu esticar tem 40 metros de cabo, não. É 20 metros de distância do circuito. Então vou colocar aqui um exemplo de 20 metros de distância. Qual é a temperatura ambiente? Vou colocar aqui 25 graus. Faz uma diferença enorme isso também no cálculo, que vai aplicar o chamado fator de correção de temperatura no meu circuito. Quanto mais quente a temperatura ambiente, menor vai ser a capacidade do meu cabo de conduzir corrente elétrica. Isso é por causa da propriedade dos metais, ok? Aqui embaixo tem aqui o quantos circuitos juntos, isso é chamado fator de agrupamento. Se eu tenho lá, por exemplo, um eletroduto onde passa somente um circuito, que é esse circuito que a gente está utilizando, o fator de agrupamento é 1. Quando eu já passo 2 circuitos juntos, 3 circuitos juntos, 4 circuitos juntos, vai alterando o valor do fator de agrupamento. Quanto mais circuitos juntos, menor também vai ser a capacidade do meu cabo de conduzir corrente elétrica. Então, vamos colocar um exemplo aqui de um circuito só, daqui a pouco a gente vai alterar isso aqui na tabela. E aqui eu vou selecionar a queda máxima de tensão admitida. Lembrando que quanto maior o circuito, maior vai ser essa queda máxima de tensão. Quanto menor a bitola, maior vai ser essa queda máxima de tensão. Mas aonde que eu preciso saber disso? Por exemplo, em várias situações, eu posso, por exemplo, ter lá no meu padrão, vou lá com o multímetro e meço, deu lá 220 volts. Só que quando eu chego lá na tomada, ocorreu uma queda de tensão devido à resistência do meu cabo. E pode estar chegando lá, por exemplo, 215, 210, 212. Até 4% é o recomendado para uma queda de tensão. Se eu, por exemplo, tenho equipamentos e aparelhos muito sensíveis, o ideal é que eu não tenha queda nenhuma. Então, para isso, eu poderia, por exemplo, colocar no meu circuito aqui 1%. Mas eu quero admitir lá um 4%, é o normal, para mim ok, está aceitável. E com essa queda de tensão de 4%, você vai ver como você vai economizar o cabo. Vou vir aqui, vou clicar em calcular. Dá uma olhadinha aqui no meu resultado. Deu um cabo de 6 milímetros. A bitola do meu terra também 6 milímetros. Está mostrando aqui a capacidade de condução do meu cabo 41 amperes. Está buscando lá na tabela 36 da NBR 5410, onde mostra que um cabo de cobre com isolação de PVC. No modo de instalação B1, onde tenho 2 condutores carregados no meu circuito,
ele está com uma capacidade de 41 amperes. Porém, você vai perceber que a capacidade de condução do meu cabo corrigida agora foi para 43,46. Como assim aumentou? Porque a capacidade do meu cabo ela varia conforme a temperatura ambiente. Está lá no NBR 5410. Então, por exemplo, para uma temperatura ambiente de 25 graus, o fator de correção de temperatura, que inclusive vai estar aqui embaixo, qual que foi aplicado, foi de 1,06. Multiplicando pelo fator de agrupamento, que vai ser 1, porque tem só apenas um circuito, deu um fator de correção de 1,06, que multiplicando eu encontrei essa corrente corrigida no meu circuito. Se eu vier agora aqui, por exemplo, e mudar a temperatura do meu ambiente para 30 graus e calcular, vai ficar o mesmo valor, porque o fator de temperatura agora passou para 1, que é o que está lá no NBR 5410. Os valores dos cabos que aparecem lá estão considerando a temperatura ambiente de 30 graus. Se eu por acaso agora vier aqui dizer que a temperatura ambiente do meu circuito é 40 graus e calcular, olha só como a bitola do meu cabo já mudou para 10 milímetros. E por que aconteceu isso? Porque agora o fator de correção de temperatura deu 0,87. O meu cabo anteriormente era 41 amperes. Se eu multiplicasse por 0,87, ia ficar abaixo da corrente do meu circuito, que é 34,09 amperes. Então ele já não iria mais suportar. Então, para isso, a própria calculadora aqui aumentou a bitola do cabo, já corrigiu e está dizendo que ok, tudo certo. Então, se eu mantivesse, por exemplo, uma temperatura de 35 graus e eu calcular, eu mantive ainda meu cabo de 10 milímetros. Se eu volto lá para uma temperatura ambiente de 30 graus, eu obtive agora o cabo de 6 milímetros. Tá vendo como é importante você calcular corretamente um cabo? Tem gente aí que mora em regiões que 40 graus é a temperatura da sombra, né? Então por isso que é importante sim calcular a temperatura correta antes de dimensionar um circuito. Depois as pessoas não entendem por que começa a dar falha na luz, começa a piscar, começa a dar queda de tensão, a tomada não tem eficiência, o equipamento não tem eficiência, porque os cabos foram calculados erroneamente, ok? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a quantidade de circuitos juntos. Estão lembrados do agrupamento? Se eu, por exemplo, agora calculo 4 circuitos juntos, automaticamente o meu circuito alterou agora para um cabo de 16 milímetros, porque os outros circuitos vão interferir e vão fazer com que esse cabo perca também a capacidade de condução. Por isso que a recomendação para quando você tem um circuito com uma potência muito alta, como esse, por exemplo, é que ele passe sozinho no eletroduto lá para não ter interferência de nenhum outro circuito e você não precisar aumentar tanto assim a bitola do cabo. Então vamos voltar aqui para um circuito somente juntos. Olha só como alterou para 6 milímetros o meu cabo. E outra coisa importante aqui, lembra que eu falei da queda de tensão? Se eu, por exemplo, falar que no meu circuito eu não quero que tenha queda de tensão, eu vou admitir no máximo 1% para ser mínima. Coloquei aqui 1% e eu calcular, o meu cabo agora foi para 25 milímetros. Porque anteriormente aqui em 4%, a gente tinha aqui uma queda de tensão que estava ocorrendo nessa situação, ou seja, um chuveiro de 7.500 VA de potência ligado em 220, a 20 metros de distância, estava tendo uma queda de tensão de 3,29. Se eu disser que eu não quero mais queda de tensão, no máximo 1%, eu passei a ter agora um cabo de 25 para que a queda de tensão fique abaixo de 1%. Agora eu vou voltar aqui para os 4% e vou reduzir aqui a distância do meu circuito para 3 metros. Se eu calcular agora aqui, ó, a minha queda de tensão, mesmo estando com a máxima admitida de 4%, ela ficou em 0,49. Porque o meu cabo agora está se limitando ao cabo de 6 milímetros, porque ele tem que estar acima da corrente nominal do meu circuito. E aí tem outros pontos também que podem alterar completamente a capacidade de condução do seu cabo. Como por exemplo, vou voltar aqui a distância do meu circuito para 5 metros. Se eu calcular aqui, deu um cabo de 6 milímetros. Por isso eu viesse agora aqui e dissesse que a isolação do meu cabo, ao invés de ser uma isolação de PVC, ela vai ser um cabo com isolação de EPR ou XLPE. São aqueles cabos que suportam até 1000 volts, que vem marcado inclusive na capa. Se eu calcular agora, você vai perceber que a bitola do meu cabo caiu para 4 milímetros. E aí você vai perceber que qualquer outro valor que você alterar aqui também vai ter interferência, devido a esse cabo agora ele ter uma maior capacidade de temperatura. Por exemplo, se eu aumentar agora a temperatura do meu ambiente para 35 graus, ele manteve ainda em 4 milímetros. Se eu aumentar a temperatura para 40 graus, ele aumentou agora para 6 milímetros. Se eu chegar a uma temperatura de 45 graus, ele manteve ainda em 6 milímetros. Está lembrado que o outro anteriormente, se eu mudar aqui para um cabo com isolação de PVC, você vai perceber que agora foi para 10 milímetros, ou seja, devido em algumas situações, em áreas com temperaturas ambientes maiores, é interessante você utilizar um cabo com outra isolação e não a de PVC. Claro que esse cabo é mais caro, mas é importante vocês entenderem que sim,
precisa ser aplicado todos esses fatores e detalhes nos cálculos. Quero utilizar um cabo de alumínio, posso? Pode. Você clicando aqui, você coloca alumínio e ele vai te dar um valor de 16 milímetros, por exemplo. Lembrando que cabo de alumínio, seguindo as regras da NBR 5410, em hipótese alguma, ele pode ser utilizado em áreas residenciais e tem algumas restrições relacionadas mesmo às áreas comerciais, lojas, indústrias, conforme alguns modos de segurança que eu já expliquei aqui também no canal. Se você quer saber mais, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações e olha os vídeos que tem muito conteúdo que você está perdendo sobre isso daqui. E aí o principal, né? Após eu realizar todos esses cálculos, o que eu posso fazer é vir aqui, clicar em copiar o resultado e pegar um documento qualquer e simplesmente colar aqui o meu resultado. Pode colar lá no WhatsApp para mandar para alguém, o que você quiser. Você tem todos os dados facilmente para você armazenar e arquivar. Se você olhar um pouquinho mais abaixo, aqui você vai ver que tem um memorial de cálculo. O que é isso, né? É a memória de como o cálculo foi realizado. De repente você vai lá, armazena, põe os dados de como é que você fez no projeto e depois de um ano você quer consultar e aí você não lembra por que você chegou naquele valor, como é que você chegou naquele valor. Aqui tem toda a descrição dos cálculos pela ordem que eles foram realizados, quais valores foram utilizados, qual que foi o fator de correção de temperatura, o fator de correção de equipamento, como é que chegou exatamente naqueles valores. E aqui no final, inclusive, está falando sobre a seleção do DR, né? Quais circuitos eu utilizo DR, qual eu não utilizo. E aqui embaixo, inclusive, tem dois links aqui que você pode clicar e acessa o conteúdo lá do canal, onde eu mostro e explico com detalhes os tipos de circuitos específicos no qual você obrigatoriamente tem que usar o DR, ou qual não utilizar, ou como utilizar layout de painéis e tudo mais. Clica aqui, tem bastante conteúdo para vocês aprenderem ainda mais. Feito o memorial, você clica aqui, da mesma forma, clicou aqui no memorial, copiou ele, você vem aqui num documento e cola também, pronto, você pode guardar e armazenar esse cálculo para quando você precisar. Pessoal, eu espero que essa calculadora aqui ajude muito e muito e muito vocês. Depois não esquece de deixar comentário aqui no canal do que vocês acharam, se isso vai ajudar mesmo. Compartilhe aí no seu grupo de eletricista com seus amigos, colegas eletricistas, com todo mundo, porque eu tenho certeza que essa calculadora vai ser muito e muito utilizada. Deu trabalho para fazer, mas ficou muito boa, foi testada e retestada. Eu espero que realmente ajude a todos vocês e não tenha dúvida, ela é 100% grátis. Você entrou no site, clicou lá, você pode utilizar quantas vezes você precisar. Surgiu alguma dificuldade, dúvida, tem bastante conteúdo lá dentro para te ajudar também. Então não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber as notificações e eu aguardo você no próximo vídeo.